irmãos, eu fico muito feliz nesse momento, porque Jesus, ele disse que se nós não comêssemos do seu corpo e se nós não bebêssemos do seu sangue, nós não tínhamos parte com ele. E se nós estamos hoje celebrando essa ceia, se nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha, é porque nós fazemos parte. Nós fazemos parte dessa família e nós fazemos parte dessa história. Nós podemos desfrutar e nós temos livre acesso a toda essa herança maravilhosa em Cristo. Sabe, eu gostaria que você tivesse no seu coração consciência disso. Você tem direito, como um filho amado, como herdeiro com Cristo, você tem o direito. E você tem acesso não só em um domingo no mês pela manhã, mas todos os dias. Você tem acesso ao pão que desceu do céu. E você tem o direito e você tem a liberdade de se alimentar desse pão. Esse pão que supre o seu corpo natural. Esse pão que ele supre o seu corpo espiritual. Que ele te sustenta, que ele te mantém, que ele te mantém firme, que ele te mantém caminhando, ele renova as suas forças e ele te traz paz. Ele traz justiça, ele traz paz e ele traz alegria. E como filhos, nós podemos participar dessa mesa. Essa é a mesa dos filhos. Fala assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E essa mesa, ela está colocada para mim. Você entende isso? Essa mesa, ela foi posta para você. Essa mesa, ela foi servida para você, com tudo que você precisa, todo o suprimento necessário, toda a ousadia necessária, toda a coragem, tudo aquilo que você necessita na sua vida para o cumprimento do propósito, você tem posta nessa mesa. E isso é maravilhoso. E o que nós precisamos fazer para poder tomar parte disso, para poder nos alimentar, para poder sentar nessa mesa? Nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos aceitar que Ele pagou o preço por nós. Nós não participamos dessa mesa por nós, mas nós participamos por causa dEle. Porque Ele desejou no coração dEle. Ele fala assim, não é por causa de vocês, é por causa do meu coração. Porque eu sou Deus, e eu sou bom, e eu sou amor, e eu desejei isso para vocês. Não é pelo que vocês fizeram, mas é por quem eu sou. E isso não muda, queridos, não muda. O que nós fazemos não muda quem Ele é, porque Ele é. Um dia perguntaram para Jesus, mas quem é você? Sabe o que Ele respondeu? Eu sou aquele que nasceu de uma virgem, lá em Nazaré. E antes disso eu desci do céu. Não, Ele falou assim, eu sou. Mas explica alguma coisa? Eu sou, eu sou. Eu queria que você ceiasse agora com essa convicção no seu coração. Você pode participar, antes da ceia, você pode participar do cálice do sangue com essa convicção no seu coração. Mas espera um momento, não sei ainda não, que a Cirlei, ela vai compartilhar algo. Amém. Irmãos, eu não dormi a noite inteira. Eu vim dormir meia hora agora, logo pela manhã. E à noite eu sentia como se da minha boca vertesse sangue. Eu estava acordada, eu sentia aquele gosto de sangue, eu ia engolindo aquele gosto muito forte. E eu comecei a orar pelas pessoas que vinham na minha cabeça, porque eu via vários rostos assim aparecendo, e eu comecei a orar por cura. Eu falei, Deus, quem está sentindo isso? Eu senti aquele gosto de sangue muito forte na minha boca. E eu estava orando agora ali, e primeiro Deus me mostrou uma coisa. Na hora do louvor, eu vi 4 anjos, tinha 2 desse lado e 2 daquele. E tinha um fogo no altar, ele era baixinho. E conforme ele ia diminuindo, os anjos batiam as asas e ele ia crescendo. Ele erguia de novo, sabe? E quando ele baixava, eles batiam. Aí depois eu vi esse fogo ele indo para lá e um vento. E Deus falava assim, sigam o vento. E daqui a pouco eu vi ele vindo muito grande do outro lado para cá e queimando todo mundo. E daí Deus falou para mim, cuidado com o vento contrário.
Sempre sigam o vento. E agora eu estava ali e Deus falou para mim que esse sangue na minha boca, irmãos, Ele falou claro no meu coração. Toda vez que você abrir a sua boca para falar de alguém, de si mesmo, de outra pessoa, de outro lugar, passa pelo sangue primeiro. Deixa as palavras passarem pelo sangue, que quando elas saírem, elas vão levar cura, elas vão levar transformação. E por que eu quis falar antes da ceia, para a hora que você beber esse cálice, faça essa reflexão. Toda vez que você for falar algo, antes de falar, deixa as suas palavras passar pelo sangue de Cristo, vai ter outro significado quando ela sair da sua boca. Amém? Amém. Queridos, antes de cearmos também, vamos orar por um menininho, o nome dele é Ravi, ele tem 2 anos e ele está internado e ele tinha perdido os movimentos das pernas e nós cremos realmente na cura completa dele e como igreja vamos declarar isso. E ontem eu confesso que quando mandaram isso no grupo, na hora o Senhor falou comigo sobre o diabo querer paralisar uma geração. E nós não aceitamos. Amém? E então nós declaramos realmente cura. E nós declaramos que essa geração é uma geração guardada pelo Senhor. E nós cremos na restauração 100%. Amém? Então aí onde você está, com essa empatia, com essa compaixão do Senhor, ore por essa criança e declare que ela é restaurada 100%. Amém? Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, nós oramos pelo Ravi. Nós declaramos, Pai, que ele é parte de uma geração poderosa e que o Senhor tem um propósito poderoso na vida dessa criança. Nós declaramos a cura e a restauração 100%. Nós cancelamos toda a palavra de morte, toda a palavra contrária, toda a incredulidade que tem rodeado a vida dele. Nós cancelamos agora na autoridade que há no teu nome. Nós amaldiçoamos toda enfermidade, nós amaldiçoamos todo espírito maligno que tem se levantado contra a vida dele e nós declaramos cura. Nós ligamos na terra como igreja nessa manhã a cura do Ravi. Nós declaramos que o seu corpo é perfeito, que ele anda perfeitamente, que todos os seus músculos, tendões, nervos, ossos são restaurados nessa manhã e nós declaramos 100% de restauração sobre ele. Pai, muito, muito obrigada, porque o Senhor ouve a nossa oração e nós somos gratos e como igreja concordamos com a cura. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora você pode ceiar. Amém. Você sabe que teve uma época da minha vida que eu tinha dó de morder o pão, porque eu achava que eu ia machucar Jesus fazendo isso. Então ele deixava o pão dissolver na minha boca para que não estivesse mordendo Jesus. Realmente a religião, ela pode ter uma forma muito bonita, mas ela não tem vida, ela não tem realidade nenhuma, porque o Senhor se agradou em moer Jesus naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos nos alimentar dele. Pode sentar.
Cadê a Dani? Cadê a Dani que eu não estou vendo? Não? Quantas crianças tem mais ou menos na Casa da Árvore? Todos os domingos, quem sabe mais ou menos? Umas 27 crianças? Crianças, levanta a mão, por favor. Todo mundo que participa da Casa da Árvore, fica com a mão levantada, crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem mais? Fica com a mão levantada. 9, 10. Pode baixar a mão. Cadê essas crianças, irmãos? Você deixou seu filho em casa hoje? Ou será que os pais não vieram? Isso me assusta. Falta 17 crianças. A Maria foi para Mutum. Desculpa. Por causa. Ok. Está começando a aliviar agora a pressão. Só falta 10. O fato da gente ter o culto da ceia e as crianças não terem o culto somente delas, é para que as crianças elas possam aprender com os pais. Muitos pais eles não têm o costume de ensinar seus filhos em casa. Então nós estrategicamente, né, nós temos que ser intencionais. Então nós, como uma estratégia, nós pedimos que os filhos estejam com os pais no culto da ceia, para que os filhos possam ver os pais. Os pais eles são os maiores exemplos na vida da criança. Pode ter plena convicção que o maior exemplo na vida do seu filho, ele não é a irmã ou o irmão que ministra para ele lá na Casa da Árvore, a não ser que você dê exemplos muito ruins. Aí realmente o seu filho ele vai, o Espírito vai estar atraindo o coração dele para aquilo que é verdade, né? Mas os pais eles têm responsabilidade, e é por isso que nós gostamos tanto que as crianças estejam juntas conosco, porque aí eles podem aprender a louvar conosco, eles podem aprender a ceiar, a prestar atenção em tanta coisa, eles podem aprender a edificar a vida de um irmão que está ali, entregar uma palavra ou orar com algum enfermo. Por isso que é muito importante. Fico triste que essas 10 crianças não estão aqui. Fico triste. Mas glória a Deus pelas que estão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana eu estava, como eu falei para vocês, escute as ministrações de novo. Escute as ministrações de novo, né? Aquelas 3 ministrações do Reinhard. Escute, escreva, medite, declare, faça esse exercício. E eu estava escutando, né? Porque eu não posso ser um hipócrita, eu tenho que falar, mas eu tenho que fazer também. E eu estava escutando, e algo me chamou a atenção quando o Reinhard estava falando, entregando a profecia para a comunidade, e ele falava assim, na verdade eu acho que esse culto é o mais inteligente para mim falar sobre isso, porque se você se dispôs a estar aqui no domingo pela manhã, é um ponto positivo para você. E ele falou assim, vocês acham que está indo devagar? Aí me chamou, gravou, porque ele fala assim, não. Já viu Deus falando isso, Cleomar? Deus já falou assim com você, mano? Não. Eu confesso que para mim é engraçado, mas esse é o nosso Pai, e a gente tem que aprender a relacionar com Ele assim. E aí Deus ele falava, não, eu estou fazendo a fundação. E ele falou assim, que ele está fazendo a fundação, e ainda esse ano ele ia começar a edificar sobre isso, né? E é interessante que isso gerou em nós não uma acomodação, no sentido de sentar na cadeira e falar assim, uau, glória a Deus, olha quantas palavras legais, Deus vai fazer, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nossa, uau, o futuro vai ser maravilhoso, irmãos. Nem
olhos viram, uau, não penetrou em coração nenhum, glória a Deus, o melhor de Deus ainda está por vir, uau, e a gente fala assim, cara, amanhã vai ser melhor, amanhã vai ser o dia, e aí você fica naquela expectativa, e você fala assim, uau, quantas palavras, então vamos comprar cadeira estofada, porque é mais confortável, para a gente poder esperar aquilo que Deus vai fazer, porque uau, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Só que o próximo versículo fala assim, que Ele nos revelou através do Seu Espírito. Então nós sabemos aquilo que é realmente o que Deus tinha por vir, e o que Ele tinha por vir é Cristo, o que Ele tinha por vir é a nova aliança, é esse o mistério que estava escondido. E aí essas palavras que nós recebemos, elas geraram em nós, não uma acomodação, uma passividade, foi o contrário, gerou em nós temor. Você sabe por quê? Porque se a gente ficar sentado, sabe o que vai acontecer? Nada. Deus, Ele criou um futuro. Deus, Ele falou, olha, vocês vão chegar nesse lugar, só que agora vocês precisam caminhar até aqui. Só que não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar era o seguinte, que Deus, Ele falou que Ele estava trabalhando na fundação. E aí enquanto eu ouvia de novo essa parte da profecia lá durante a palavra, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração, e é algo tão claro para nós. Isso aqui é uma igreja? Esse prédio é uma igreja? Você tem certeza? Não é. Isso aqui é um prédio, um barracão, sei lá como que você queira chamar, depende do que tiver aqui, né? Não é uma igreja. O que é a igreja? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração o seguinte: nós estamos tendo oportunidade de amadurecer, nós estamos tendo oportunidade de crescer, de avançar, de nos desenvolver, de realmente nos tornar mais sólidos, nos tornar mais maduros, nos tornar mais sérios, nos tornar mais comprometidos, nos tornar mais consagrados, nos tornar mais santos, porque Jesus fala assim, sede santos como eu sou santo. A palavra também fala que nós somos santos e irrepreensíveis, mas para isso nós precisamos ter um caminhar de santidade. Se nós somos santos, nós precisamos andar como tais, amém? E aí o que o Senhor falava no meu coração? É sobre vocês que eu estou edificando. Só que se esse trabalho não for bem feito, pode ser que no futuro tudo vai rachar. Você entende que nós somos a base da edificação? Jesus é a rocha, só que nós somos os pilares que estão fincados nele. Você consegue fazer essa alusão na sua cabeça? Jesus é a rocha, só que nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus aqui na terra, e essa obra ela é edificada sobre nós. E é por isso que ele fala assim, ó, não está demorando, eu preciso me certificar que essa edificação, que essa base, que esse alicerce, ele seja muito bem feito, para que no futuro ele não venha a rachar. E é por isso que nós, queridos, nós precisamos aproveitar esse tempo, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. E Deus, Ele é tão gracioso conosco, porque Ele é muito claro. Cara, só falta Deus vir e desenhar aqui, na boa, e às vezes Ele até desenha. Ele é muito claro conosco. Ele é muito claro conosco. Sabe, isso precisa gerar em nós esse temor e esse senso de urgência por responder. Cara, se tiver mudar, que mude. Se tiver que se converter, que se converta. Sabe, isso é o fim. E é interessante que a cruz, ela não foi o fim. E eu descobri isso essa semana passada, retrasada, não lembro. Você sabia que a cruz, ela não foi o fim? Quantos não entenderam nada com essa afirmação? Levanta a mão. Todo mundo entendeu? O que eu quis dizer então? Sério? Levanta sua mão se você não entendeu, ou se você entendeu, pode falar. Fala, Laudir. Você não entendeu? Valeu, mano, obrigado pela sua sinceridade. A cruz, ela não foi o fim.
A cruz, ela não foi o fim. Fala isso para o seu coração. Fala, a cruz não foi o fim. Só que às vezes nós achamos que a cruz, ela é um fim em si mesma, mas não é. A cruz, ela apenas fez parte do processo. Porque o que consumou todas as coisas? Alguém soprou aí. A ressurreição. Aí ontem à noite a gente estava deitado, a Isabela ia dormir. Aí ela falou assim: papai, deixa eu escrever as primeiras linhas da palavra. Falei, pode escrever. Aí ela escreveu amor. Falei, isso aí, amor. Aí eu falei, o que mais? Ela escreveu a morte de Jesus. Falei, parabéns. Aí ela escreveu umas outras coisas, nada a ver, né, filha? Aí ela orou. Aí ela escreveu de novo. Aí ela escreveu a ressurreição. Falei, você tá ligada, né? A cruz, ela não foi o fim. Porque nós precisamos entender que se Jesus ele tivesse morrido na cruz simplesmente, o que ia diferenciar ele de Buda? Ah, porque Jesus era o Filho de Deus, mas morreu. O que ia diferenciar ele dos apóstolos? O que ia diferenciar ele de Maomé? Todos esses profetas morreram. O que ia diferenciar ele de algum rei egípcio muito famoso e muito poderoso? O que diferenciaria Jesus se ele tivesse apenas morrido na cruz? Mas fala, mas por que o Daniel está falando isso? É porque às vezes nós olhamos para Cristo e nós achamos que o nosso propósito é apenas morrer na cruz, porque Ele morreu. E aí nós conduzimos a nossa vida da forma como a gente quer, toda desgraçada, e aí nós nos encontramos com Jesus e falamos assim: ah, agora nós morremos. E aí nós ficamos lá. E aí nós falamos assim: ah, eu não sou religioso, idólatra que nem os católicos, eu não tenho um crucifixo na minha casa. Mas aí você está lá pregado, junto com Jesus às vezes, no seu coração. E por mais que você não tenha um crucifixo na parede da casa, você está lá com Ele, seu coração ainda sangrando, cheio de cravos, e você está lá pregado. Só que nós precisamos entender que a cruz, ela foi apenas o processo. Jesus ele precisava morrer a morte de cruz, porque essa era a pior morte. E a profecia falava que ele seria crucificado. E a profecia falava assim: maldito aquele que for crucificado no madeiro. E é por isso que Jesus ele precisava morrer na cruz, porque ele se fez maldição por nós. Só que depois da cruz, ele ressuscitou. E é isso que diferencia ele de todos os outros que se acham alguma coisa, porque eles estão mortos, mas Jesus ele está vivo e ele reina soberano, assentado à destra do Pai, porque Jesus ele morreu, mas o mesmo Espírito que habita dentro de nós, ele ressuscitou Jesus dos mortos e ele trouxe ele à vida, e é isso que faz toda a diferença. Hebreus capítulo 7, versos 22 ao 25. Hã? Pode. Não, põe hoje não. Hoje é culto de ceia, os irmãos tudo trouxe a Bíblia. Precisa pôr não. Hebreus 7, verso 22. É que é ruim daí também que eu fico lendo assim, ó, porque é outra tradução. Tem que achar a tradução igual. Hã? É que a minha é corrigida, só não é fiel. Eu fiz uma encomenda, mas não deu, não tinha lá no grande templo. Tem lá?
Muda para corrigida então, por favor, mano. Mas não precisa projetar agora não, projeta só na próxima. De tanto melhor concerto, Jesus foi o fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte eles foram impedidos de permanecer. Dá uma freada aí, por favor. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito, porque os sacerdotes da descendência de Levi que vinham depois dele, eles morriam. Como homens, eles tinham que morrer. E aí quando eles morriam, o que acontecia? Outros sacerdotes precisavam ser levantados no lugar deles, para que houvesse sempre sacerdotes fazendo expiação, fazendo holocausto e fazendo ofertas em nosso lugar. Mas ele diz assim, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em muito número, em grande número, porque como eles morriam, precisava de muitos sacerdotes. Porque pela morte eles eram impedidos de permanecer. Mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, ele tem um sacerdócio perpétuo, porque, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então aqui em Hebreus 7 ele fala assim, olha, antes dele tinha que ter um monte de sacerdote, porque a galera morria, às vezes morria de uma doença, às vezes morria de veieira, mas morria, e aí precisava que outra pessoa fosse colocada no lugar. Para você ter ideia, até hoje sacerdotes eles são treinados lá em Israel, lá em Jerusalém, porque eles têm esperança que o templo ele ainda vai ser reedificado. Eles têm, por exemplo, todos os utensílios do templo prontos, para poder colocar dentro do templo quando edificar. E assim que aqueles filisteu infeliz saído do lugar onde é o lugar do templo, lá dentro da velha Jerusalém, onde hoje está a cúpula dourada, né? Quando partir aquele templo deles lá, eles reedificam o templo do Senhor, eles colocam os utensílios lá dentro e eles voltam a fazer ofertas e holocaustos e tudo mais. Então até hoje eles acreditam que precisam de sacerdotes, porque eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam em Jesus. Só que é engraçado que às vezes nós agimos dessa forma. Sabe como? Ao invés de eu e você nos posicionarmos na nossa nova vida com Cristo, porque nós morremos com Cristo, amém? Então nós cremos que nós ressuscitaremos com Ele, e nós teremos um corpo de glória. Só que hoje nós vivemos essa vida de ressurreição pela fé em Cristo Jesus. Só que quando nós não nos posicionamos de acordo com essa nossa nova vida em Cristo, e nós continuamos persistindo naqueles erros, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, e em tudo que nós fazemos, é como se nós falássemos que nós precisamos novamente de um sacerdote, porque aquele sacrifício que foi feito, ele não foi suficiente para transformar a minha vida. Só que eu sei que você não pensa assim, porque ninguém aqui fica feliz em ofender o Senhor. Ninguém aqui fica feliz em rejeitar o sacrifício de Jesus. Só que as nossas atitudes, às vezes a nossa falta de posicionamento, ela prega isso, que nós estamos treinando sacerdotes e nós estamos com os utensílios prontos para que nós possamos fazer tudo de novo, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. E aí eu continuo com práticas na minha vida que elas têm que agradar o meu coração e elas têm que me trazer uma satisfação,
e eu continuo buscando meu prazer e minha satisfação em tantas coisas. E aí as coisas ao meu redor, elas começam a olhar com olhos de amor para mim. Aí algo pisca para você e seu coração derrete. E nós dividimos o nosso coração com um monte de coisa, além de Jesus. Nós dividimos o nosso coração com o dinheiro, nós dividimos o nosso coração com a festa, nós dividimos o nosso coração com a bebida, nós dividimos o nosso coração com as boas ações, nós dividimos o nosso coração com os instrumentos do louvor, nós dividimos o nosso coração com uma pintura naquele quadro lá atrás, nós dividimos o nosso coração às vezes com uma foto que eu tenho que tirar e ela é muito bem feita e eu sou o cara ou a cara das fotos, e nós dividimos o nosso coração às vezes com a nossa pregação, porque alguém elogiou, e nós dividimos o nosso coração com o nosso testemunho, porque alguém veio e falou que viu Cristo através da nossa vida, e nós dividimos o nosso coração. E aí nós achamos que o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque Ele nos livrou de tudo isso, e hoje o nosso coração pertence a Ele, e isso é muito bom. Isso é muito bom. E o propósito sempre foi a morte, e após a morte de Jesus, a ressurreição, porque só assim nós teríamos um sacerdote eterno. E para nós o propósito, ele não foi apenas sermos salvos, pois o propósito era que o propósito original fosse restaurado em nós. Jesus, ele não nos salvou para que a gente pudesse viver a nossa vida com conforto aqui nessa terra. Ele não nos salvou para a gente parar de ter problema financeiro. Às vezes você vai ser muito ousado e aí é que você vai entrar no vermelho nos seus dias. Mas ontem eu estava conversando com uma pessoa a respeito de provisão. E aí nós chegamos à conclusão que prosperidade não é você ter um pão desse e o pão durar até o final do mês. A prosperidade é às vezes você ter 2 pães. É você ter 2 pães, e esses pães eles precisam durar para você para o mês todo. Mari, eu gosto de olhar para a Mari quando estou pregando. Cadê a Lu? Lu? Ai, você descobre os irmãos, né, que estão faltando. Oh Jesus, mas não estou julgando ninguém não, conheço o coração dos irmãos. E aí às vezes você tem 2 pães para passar o mês inteiro. E aí alguém chega perto de você precisando de alguma coisa, precisando de comida, falando em pão, óbvio. E aí você fala assim: e agora, Jesus? Eu tenho 2 pães para passar o mês inteiro, e eu tenho filhos para cuidar, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa. E aí você olha para a pessoa com os olhos de Jesus e você fala assim: pode levar um pão. Vou deixar esse fora que caiu no chão. Pode levar um pão, eu fico só com um. Mas você não precisa dos 2 para passar o mês inteiro? Eu preciso, mas eu sei quem cuida de mim. Eu sei que eu sou próspero. E eu sei que eu tenho para mim e para aqueles que precisam também. E aí você fala assim: cara, o sacrifício de Jesus, ele bastou, porque eu não preciso mais me preocupar. Eu lembro que o Silas Malafaia, uma vez ele deu um exemplo, que ele tinha... não sei se ainda faz programa de televisão, mas ele conta que ele dividia os horários desse canal de TV com outra pessoa, e a pessoa que dividia com ele não tinha dinheiro para pagar e falou: Silas, se vira, meu irmão, vai que é tua. E chegou uma semana antes, se eu não me engano, e de 2 milhões, 1 milhão e 200, que era o canal, né, a mensalidade, ele tinha 200 mil na conta. Aí ele orou e ele falou para a tesoureira dele, falou: pega esse dinheiro que tem na nossa conta e manda para as missões, oferta para quem estiver precisando. Aí ela falou assim: mas Silas, daqui uma semana a gente tem que pagar 1 milhão e pouco. Ele falou assim: olha, para quem tem que pagar 1 milhão e pouco, 200 mil não vai fazer diferença, é melhor semear. Semeia,
porque o Senhor Ele vai prover. Só que às vezes nós achamos que nós precisamos de um novo sacrifício, e nós reclamamos do nosso casamento também, ou nós reclamamos da nossa enfermidade também. Não é hora de contar piada, né? E aí nós usamos uma enfermidade como muleta. Um dia, lá no passado, aconteceu que eu era um desgraçado e meu cônjuge me traiu, e a doença bateu na minha porta, e eu já fali a minha empresa, e eu já fui viciado, mas peraí, você nasceu de novo. E por favor, se você nasceu de novo, então você tem uma nova vida, e espera que você ande coerente com a nova vida que você tem em Cristo. E se você foi enfermo um dia, hoje você não é mais. Se o seu casamento um dia era uma porcaria, que você não tinha vontade de entrar dentro de casa, pelo amor de Deus, começa a trabalhar pelo seu casamento, começa a orar pelo seu casamento. O que adianta você ser bom em alguma coisa, se você é um fracassado ou uma fracassada dentro da sua casa? Isso é pura hipocrisia, e nós não somos assim, porque o sacrifício foi perfeito, e hoje nós vivemos uma vida de ressurreição com Cristo. Não há uma pessoa enferma e desgraçada e cheia de maldição pendurada naquela cruz. Há uma nova criatura que pisa os pés nessa terra. Só que para isso é preciso que nós andemos em novidade de vida e posicionados em fé. Só que às vezes é mais fácil reclamar das situações e falar que Jesus não prestou, do que você se posicionar em fé e continuar andando como quem você é. Um dia um homem foi no Jô Soares, e aí o Jô Soares estava falando a respeito de cristianismo e tudo mais, e ele falou assim: Jô, você sabe por que o cristianismo é verdade? Você pode pegar, e é interessante que os judeus eles usaram também essa expressão. Você pode pegar qualquer louco da cabeça aí, ele pode reunir um monte de gente, mas o dia que ele morrer, a galera some, porque aquilo era uma mentira. Agora, olha para os apóstolos. O que aconteceu quando Jesus morreu? Qual foi a morte deles? Um foi cortado ao meio, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado. Oi? O outro foi jogado do pináculo do templo, o outro foi despedaçado. Eu não lembro de todos os apóstolos agora. Só que, sabe o que me preocupa, irmãos? Eu não sei que evangelho que nós lemos nas páginas da nossa Bíblia. Porque esse evangelho que os apóstolos e que a igreja primitiva viveu, fazia eles morrerem por isso. O nosso evangelho ele não é diferente. Eu não sei que Bíblia você tem lido, mas esse evangelho ele não é diferente. O Deus é o mesmo, e o Cristo é o mesmo, e isso é real. Isso é real, mas pede que eu e você nos dispusemos a desfrutar. E isso vai te custar alguma coisa. Isso te custa tempo, isso te custa às vezes lágrimas, isso te custa às vezes ignorar o seu orgulho, isso te custa às vezes rejeitar essa natureza caída e declarar que você tem uma natureza celestial. Então o propósito não era que nós fôssemos apenas salvos, mas que nós tivéssemos o propósito original restaurado em nós. E o que nos impedia de viver a vida que Deus criou para nós?
o pecado, a natureza caída. Só que quando Jesus ele ressuscita, ele torna tudo isso possível para nós. Ele torna isso possível. Romanos capítulo 6, versos 4 e 5. Pode projetar agora. Romanos 6, 4 e 5. De sorte que fomos é que você pôs na fiel, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da tua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Só que essa vida, irmãos, é pela fé. É pela fé. E se você não decidir viver essa vida pela fé, nós vamos a cada dia estar nos reunindo para falar sobre as mesmas coisas, os mesmos problemas. E essa semana alguém falou para minha esposa, falou assim: é hora de eu parar de dar serviço, né? Você precisa cuidar dos mais novos que estão chegando. Aí a Jace falou assim: não, é você que tem que cuidar dos mais novos, não eu. Só que nós temos uma tendência não tem? A igreja do Papai Noel, a igreja do Atacadão. Eu vou lá e eu me reúno para eu ser alimentado e suprir as minhas demandas, e eu volto em casa com o saco cheio. Mas isso não é igreja. Igreja é a galera que entendia que era melhor morrer por Cristo, e eles largavam tudo que eles tinham e eles começavam a atordoar as vizinhanças do lugar onde eles viviam. Isso é igreja. Isso é igreja. Você não vê Paulo falando para os coríntios: qual que era o problema deles? É que eles tinham umas disfunções aí na vida da igreja, mas a galera queria ceiar, mas daí se ia ceiar, eles queriam se embebedar e encher a barriga. Glória a Deus se a gente tivesse esse problema, mas tivesse todo mundo preocupado em apavorar o inferno por aí e gastar os dias tocando terror nos capeta que tem atordoado as pessoas. Nós crescemos. E aí o Senhor falou assim: não, eu preciso me preocupar com a base, Gustavo, porque a edificação ela não pode rachar. Só que enquanto o Daniel ele se exime da responsabilidade dele, Deus ele me chamou a atenção, não sei se você percebeu, mas ele me deu um puxão de orelha. E se eu ficar me eximindo da minha responsabilidade, a edificação vai rachar. Só que eu não sou a igreja, nós somos a igreja. E se você se eximir da sua, a edificação vai rachar. Quem dera nós tivéssemos esse problema do Giuliano chegar aqui e falar: Daniel, preciso de cesta básica, mano. Falei: o que aconteceu, Giuliano? Cara, tinha uns irmãos precisando de ajuda e falei com a minha esposa e a gente vendeu tudo que tinha e deu para eles. E o pior é que nós não fizemos conta direito e agora nós ficamos até sem comida. Precisamos de ajuda. Só que isso não acontece mais, porque o nosso dinheiro tem valor, mais do que os nossos irmãos. Vai que o nosso dinheiro acaba. O que nós vamos fazer? O irmão se vira. Eu trabalhei a minha vida inteira, você que se lasque.
Ou eu nem comecei a trabalhar direito ainda, não tenho nem para mim, quanto mais para você. Eu sou a provisão da minha casa. Eu sou o provedor. Do suor do meu rosto comerão vocês aí que ficam em casa. Nosso dinheiro, às vezes, ele olha para nós com olhos de amor muito mais do que Jesus. E aí isso se torna um problema. E é interessante que no verso 3, não vai estar na sua Bíblia isso porque é um strong, mas Paulo, ele afirma que nós fomos batizados na sua morte, significando que nós estamos não apenas mortos para os nossos antigos caminhos, mas que eles foram sepultados. E isso é a mesma coisa que você, se você quiser retornar para esses caminhos, é tão louco quanto você querer desenterrar um cadáver. Você já se imaginou indo num cemitério e desenterrando um cadáver que morreu há uma semana, ou que morreu há 1 ano, ou 5 anos? Quer saber? Eu cansei de servir igreja, eu já fui abusado, eu já fui machucado, eu não dou conta mais, eu vou cuidar da minha vida. Aí você encontra o Mike lá, vem cá, Mike. Aí você encontra o Mike. Falou: Mike, o que você está fazendo subindo a Goiás aí? Eu estou indo para o cemitério. Como assim, Mike? O que você está fazendo? Eu vou desenterrar meu cadáver lá, não dou mais conta não, desse negócio de igreja. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É louco. Você ia falar: Mike, você tá doido, mano? Compra uma melancia ali na porta do cemitério e faz de conta que você errou o caminho. Né? Você está ficando louco? Volta um pouco e vai comer um pastel com caldo de cana na feira. Hoje é quinta-feira. E em países islâmicos, um recém-convertido, ele não tem tantos problemas quando ele entrega a vida para Cristo. Mas o problema dele começa quando ele é batizado nas águas. Porque quando você é batizado nas águas, você está testemunhando que você foi unido na morte e na ressurreição de Jesus. E a partir desse dia, a sua vida ela não é mais sua. A partir desse dia, você não vive mais a vida que você tinha no mundo, mas você vive por Cristo. E esses caras, eles entendem muito bem isso, muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Porque é nesse momento que, como diz aquela expressão, enquanto você tem perna, a sua mãe tem filho. Porque eles perseguem mesmo. Eles entendem que um batismo, ele significa uma mudança de vida. Esse é o testemunho do qual não se volta atrás. E eles entendem a importância de um testemunho público. Você já foi batizado nas águas? Não levanta a mão. Seu testemunho, ele condiz com quem você é? Com quem morreu e ressuscitou com Cristo? E está sentado nas regiões celestiais? Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis. Você e eu também. Só que nós não podemos permanecer nesses momentos. Nós precisamos andar como quem nós somos. Romanos capítulo 8, verso 1 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito? Quem anda segundo o Espírito? Pode falar, Amblete. Não tenha vergonha não. Os que estão em Cristo andam segundo o Espírito. Aí eu faço a pergunta que você não deve responder. Você anda segundo o Espírito? Porque para aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, não tem condenação. E o contrário pode ser verdade também.
que aqueles que não andam segundo o Espírito, mas andam segundo a carne, ainda há condenação. E às vezes pode ser por isso que você caminha tão mal, porque você ainda anda segundo a carne. Só que isso não é uma acusação, por favor, não me entenda assim. Eu estou falando para você o seguinte, cara, você pode andar pelo Espírito, você pode desfrutar dessa nova vida, você não precisa carregar a natureza dos seus pais, você não precisa carregar a natureza daquela pessoa que você era quando você não conhecia Jesus, você não precisa ser ranzinza, você não precisa ser hipócrita, você não precisa ser idólatra, você não precisa ser um adúltero, você não precisa ser viciado, e quando eu falo ado, é feminino e masculino, tá? No geral, e você não precisa mais ser uma pessoa caída, você não precisa mais chegar em casa e tomar uma cerveja porque o dia foi cansativo, até porque você pode, mas você não precisa, porque a nossa alegria ela está em Cristo, e Ele que é o renovo da nossa vida, e nós caminhamos por Ele e nós não cansamos, nós andamos por Ele e nós não nos fatigamos, nós podemos, porque nós somos uma nova criatura, porque nós ressuscitamos com Cristo, aleluia! Essa semana alguém perguntou para o Vitor Azevedo, né? Eu pequei, acho que foi isso, eu pequei, quem que é fã do Vitor aí, me ajuda por favor, eu pequei, agora ninguém vai falar, a Thalia ia falar, Thalia? Não? Eu pequei e agora eu perdi tudo que eu tinha em Jesus, foi isso? Foi assim? Não, acho que não foi a salvação, mas eu pequei e eu perdi tudo que eu tinha em Jesus. Ele falou assim, a pessoa falou, tá, e agora o que eu faço? Aí ele perguntou assim, o que você fez para conquistar alguma coisa em Cristo? Você não fez nada, você perdeu aquilo que você nem trabalhou para conquistar. Só que nós, a religião ela é desgraçada demais, sério. Sabe, bendito aquele que nunca ouviu falar da religião, bendito aquele que viveu durante um tempo nas religiões satânicas e aí conheceu Jesus. Você sabe por quê? Porque ele vai olhar para Jesus e falar assim, cara, eu não preciso mais daquela vida, eu não preciso mais tomar passe, eu não preciso fazer macumba, eu não preciso mais incorporar nenhum pai de santo, eu não sou mais cavalo de nada, agora eu sou um jumentinho de Jesus, e eu sei que Jesus que é a minha vida, Ele vive e Ele ressuscitou, e Ele tem uma vida maravilhosa para mim, e eu não preciso voltar mais para o mundo, eu não volto mais para aquela vida, porque eu tenho uma nova vida. Mas ele não conheceu a religião, que fala assim, você é o cara, você tem que fazer por merecer. Nós precisamos cuidar para esses irmãos não nos envergonhar daqui uns dias, mas glória a Deus se eles nos envergonharem. Eu quero muito isso, que os pais de santo eles entrem aqui e falem, cara, eu encontrei Jesus. Que os homossexuais eles entrem nesse lugar e falem, cara, eu me senti amado e eu não quero mais voltar para as esquinas, eu não quero mais vender o meu corpo, porque eu encontrei Jesus e eu ressuscitei com Ele e eu quero andar nessa novidade de vida, e é para isso que eu quero me gastar. Irmãos, como eu desejo isso. Eu desejo ficar envergonhado, chorando aqui e falar, cara, eu não posso pregar, porque eu sou um miserável. Olha para essas pessoas, eles é que conhecem Jesus. Deus. Colossenses 3:1 fala que como seres espirituais, nós buscamos as coisas espirituais. Eu não entendo como é tão difícil a gente não entender isso. Eu não entendo. Entender que literalmente de uma forma espiritual nós nascemos de novo e agora nós somos uma nova criatura.
Sabe, isso requer de nós algumas coisas, irmãos. E a primeira coisa é que nós venhamos depender do Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia, é Ele quem nos assiste nas nossas fraquezas. Sabe, você não está sozinho, pelo amor de Deus, você não está sozinho, você não está sozinha, você tem o Espírito de Deus que Ele vela por você, Ele anseia te auxiliar. Sabe, Ele anseia colher suas lágrimas, Ele anseia te ensinar, Ele anseia te carregar quando você não tem força, Ele anseia orar por você com gemidos inexprimíveis, quando você olha para situações e você fala, cara, não tem saída. Eu tentei de tudo na minha empresa, eu tentei de tudo no meu casamento, eu tentei de tudo contra esse vício, eu tentei de tudo para ser um cristão genuíno, mas eu não consigo. Então você fala, Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas, eu me rendo. E aí, como se o pai olhasse e falava, filho, eu estava esperando por esse momento, porque nós dois somos imbatíveis. E aí aquele elefante, ele carrega a formiguinha nas costas e fala assim, agora nós vamos entrar nessa floresta e nós vamos arrebentar com tudo. E quando chega no final da floresta, fala assim, eu sou o cara, mas você está montado naquele elefante. O Senhor, Ele deseja nos ajudar, queridos. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive sua vida em mim. É Cristo quem vive, não queira viver no lugar dele, é Cristo quem vive. Adote essa postura e sua vida vai ser transformada, a sua casa vai ser transformada, o seu coração vai ser transformado. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 26, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Sabe o que isso significa no original? Significa trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado com alguém. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender não é orar até doer o queixo, não é jejuar até o couro grudar nos ossos porque você está passando fome, é falar, Pai, eu quero depender do Senhor. Eu sei que eu por mim mesmo eu não consigo e eu preciso depender do Senhor. E aí você gasta tempo lá falando, Pai, me ensina, Pai, me dá as direções corretas. Senhor, eu estou estressado, Senhor, essa situação me tirou fora do sério. Pai, eu não quero, eu não aceito mais essa natureza na minha vida. Por favor, me ensina a ser igual a você, porque eu sei que eu sou uma nova criatura e eu quero andar dessa forma, porque eu quero agradar seu coração. Sabe, quando fala da gente buscar as coisas do céu, não é a questão de você trabalhar para Deus. Agora eu tenho que ganhar vidas e eu preciso trabalhar para Deus porque eu sou um funcionário de Deus. Não, queridos, não é isso. Se você entendeu dessa forma, por favor, renova a sua mente. Mas isso fala de você reconhecer que no céu há preciosidades, que no céu há mistérios que eles são sondáveis somente através do Espírito do Senhor. Sabe que no céu há suprimentos inacabáveis para aquilo que você precisa, e você precisa começar a cogitar dessas coisas. Você precisa começar a falar, cara, no céu, o céu ele é muito mais real do que isso aqui. O céu ele é muito mais real do que essa terra, porque quando eu não estiver nessa terra eu vou para o céu, e o céu ele existia antes mesmo disso aqui existir. Então ele é muito mais real, e é por isso que você precisa buscar as coisas de lá. Isso fala de gastar tempo conhecendo a nossa morada, conhecendo o lugar de onde nós vimos, Juliano. Nós somos de lá, irmãos. Nós não somos daqui. Não somos daqui. Interessante que você contrata um funcionário na sua empresa e ele é um menino. Aí você fala assim, olha, você precisa ir no banco para mim. Vai lá no Bradesco e deposita um dinheiro lá da empresa e depois você volta. Aí você diz que em meia hora ele vai e volta. Aí o menino demora 1 hora, 2 horas. Aí quando ele volta, você fala assim, onde você estava? Por que você demorou todo esse tempo? Aí ele fala assim, não, sabe o que é?
é que lá do lado tem a casa de massas. E eu olhei lá para dentro e tinha uma torta tão bonita. E a Coca-Cola estava gelada e eu precisei parar para poder comer daquilo. E aquela torta ela estava boa demais. E aí eu acabei comendo 2 pedaços de torta e 3 Coca-Cola KS. E fala assim: menino, mas era só para você ter ido no banco. E os meninos, eles fazem isso. Os meninos, eles se perdem no meio do caminho. E eles acham que que eles têm que desfrutar daquelas coisas passageiras. Mas isso não é verdade. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A nossa missão é usar tudo aquilo que nós temos para poder falar do Pai. Eu tive um sonho muito louco essa noite. Sério, se alguém interpretar, por favor, me fala. Era 6 e pouco da manhã, um filisteu ligou um som alto, e aquele grave entrava no nosso quarto. Falei: cara, quem que tá com som domingo 6 horas da manhã, Sandra? Eu falei: anjos, vão lá e para com essa baderna, porque eu quero dormir, daqui a pouco tem culto. E aí o som parou, eu voltei a dormir. A Jace até falou: eu achei que eu estava sonhando. E aí eu tive um sonho depois disso. E aí eu sonhei com irmãos que eles queriam fazer eventos para o reino. E aí tinha até um filme na jogada. E eles iam nas empresas nessas empresas do mundo, e eles tentavam arrecadar dinheiro para esses eventos e para esse filme que eles queriam fazer. E eles não conseguiam. E aí ia a galera do mundo fazer baile funk, não sei o que, e eles conseguiam dinheiro para fazer essas coisas, conseguiam um patrocínio. Aí no sonho eu ficava indignado, eu falo: cara, mas por que a igreja não patrocina isso? Por que a igreja não se reúne para patrocinar essas coisas? Por que os irmãos eles têm que pedir patrocínio no mundo? E no sonho eu indignava com aquilo. E eu vou falar, irmãos, meus sonhos eles são bem endemoniados às vezes, viu? Misericórdia, eu não gosto de sonhar muito. Só que esse sonho me despertou a atenção. E eu falei: cara, por que a igreja não se une para patrocinar essas coisas? Confesso que para mim isso foi bem interessante. Sabe, não seja um menino que tinha aqui no banco e ficou no meio do caminho comendo torta. Cumpra o seu propósito. O seu lugar não é aqui. Por mais que essas coisas elas possam olhar para você com olhos de amor, é puro engano. É puro engano. Como que fala em Eclesiastes? É tudo vaidade. Eu falo para o seu José, eu lembro de Eclesiastes que ele sempre fala para mim. É tudo vaidade. As coisas aqui desse mundo, irmãos, são tudo vaidade. Estava compartilhando umas coisas com o Reinhard semana passada. Ele falou assim: olha, eu não sou a melhor pessoa para você falar essas coisas, ele disse, porque eu concordo com você. Ele falou assim: irmão, se você tiver o que comer e o que vestir, tá bom demais. Mas glória a Deus que o Senhor tem sobejado, e nós entendemos que nós ressuscitamos com Cristo, e nós não precisamos prender o nosso coração nessas coisas, mas nós podemos investir tudo para que Jesus ele volte sem demora. E essa palavra buscar as coisas espirituais, que no original é zetel, ela significa procurar a fim de encontrar. Procurar algo, procurar para descobrir pelo pensamento, pela meditação, raciocínio, investigar, investigue o céu. Sabe, eu desejo que o Espírito de Deus ele desperte curiosidade no seu coração nessa manhã a respeito das coisas do céu. Que você comece a investigar o que tem no céu. Você fala assim: não, eu não vou descansar, eu quero descobrir o que tem guardado lá no céu. Sabe, procurar, visar, empenhar-se, requerer, exigir, pedir enfaticamente. Sabe o que ele fala por último? Exigir algo de alguém. E Jesus ele fala na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, venha teu reino, que seja feito aqui nessa terra como é no céu, ele diz.
Ele exige, ele fala: Pai, que o teu reino venha aqui e que nessa terra seja feita como é no céu. Jesus, ele estava ensinando os discípulos a forma de pensar. Nós não precisamos de estratégias terrenas. Você não precisa de um coaching na sua vida. Você não precisa. Você precisa do Espírito de Deus te ensinando todas as coisas. Você precisa das estratégias do céu, porque nós somos seres espirituais, e não tem como eu pegar algo que é terreno e tentar colocar em algo espiritual. Não tem como. Não tem como. Tanto é que o nosso corpo terreno, ele não entra no céu, Kenji. O nosso corpo, a nossa carne, ela não vai entrar no céu. E é por isso que nós precisamos ressuscitar como Cristo, de uma forma literal, e ter um corpo de glória. Esse sim, ele vai poder entrar no céu. Esse sim, ele vai poder entrar no céu. Nós não conseguimos. E às vezes você está penando no seu trabalho, e aí você busca auxílio de pessoas. Mas o que você precisa é que o céu venha na terra e ele manifeste através da sua vida. Sabe, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ver como o Senhor vê. Nós precisamos olhar para as pessoas como Ele olha, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Sabe, Jesus ele foi tão machucado pelas pessoas. E às vezes porque alguém trai a sua confiança, você já olha para ele com olhos de ódio. Quem é você? Quem é você para pensar dessa forma? Você se acha alguma coisa? Isso é muita soberba. Isso é muita soberba. Porque o próprio Deus, Ele não agia assim. Mas aqueles que humilharam Ele, aqueles que criticaram Ele, aqueles que crucificaram Ele, Ele amou até o fim. E tendo amado os seus, Ele amou até o fim. Quem somos nós para fazer o contrário? Quando nós achamos que ainda nós estamos vivos, ou que nós estamos pendurados na cruz apenas, nós achamos que nós somos alguma coisa além do que nós somos em Cristo. Mas Paulo ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive a sua vida em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Queridos, em Jesus só tem coisas boas. Vida de sofrimento é longe dele, mas quando nós estamos nele, só tem coisa boa, porque ele vive. Amém? Vamos ficar de pé. Cristo vive, Cristo reina, e é por isso que nós temos esperança. É por isso que nós temos essa alegria e esse regozijo no nosso coração, porque Cristo vive e reina eternamente. Precisa subir não, querido, nós vamos finalizar, porque nós já estouramos o nosso tempo. Só vamos fazer uma declaração. Declara assim: eu creio em meu coração que eu tenho um rei e um Senhor sobre a minha vida. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez para mim. Jesus, obrigado por você morrer naquela cruz. Doce Espírito Santo, como eu sou grato, porque você ressuscitou Jesus, e hoje eu posso viver essa vida com Ele, porque você habita em mim, e é um Espírito comigo, e por isso eu te peço nessa manhã, me dá assistência nas minhas falhas e nas minhas fraquezas, e eu me alegro, eu decido me regozijar, porque no Senhor eu sou mais que vencedor, porque em Cristo eu sou santo e eu sou irrepreensível.
porque em Cristo eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, e eu sou próspero nos meus relacionamentos, sou próspero no meu trabalho, e eu tenho um coração generoso. Pai, a minha casa, a partir de hoje, será conhecida como casa de oração. A minha casa é um lugar onde as pessoas que querem descanso, que querem paz, que querem alegria, elas podem vir e elas encontrarão, para a glória do teu santo nome. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que depois desse dia nós não seremos mais as mesmas pessoas. Você crê nisso? Eu creio que depois desse dia não seremos mais os mesmos. Se posicione, sabe, decida andar em fé por uma semana que seja, e você vai ver a sua vida e a sua casa sendo transformada. Irmãos, o Jorge ele me ama muito, está fazendo coraçãozinho para mim, e essa semana a gente tem que pagar a contadora da abertura do nosso CNPJ, tem que pagar aluguel e mais um monte de coisa. Então nós precisamos que você seja conosco nesse propósito. Então você pode deixar a sua oferta ali. Isso aí. Irmãos, eu quero falar algo a respeito da ação social. Primeira coisa, eu quero agradecer a todos, porque eu vejo assim um coração extremamente generoso da parte de cada um dos irmãos. Para quem ainda não conhece a nossa conveniência, Mãos que Servem, pode estar descendo na outra escada e dar uma passadinha. Ainda não chegou todos os alimentos, mas o que chegou a gente já deu uma organizada. Vocês podem estar vendo que está linda, maravilhosa. Esse mês que passou, a gente atendeu em média 50 pessoas, entre adultos e crianças. E eu estou super feliz porque esse mês que passou sobrou alimentos. Então eu quero dizer a vocês que não são só as pessoas que estão desempregadas na comunidade que têm direito a alimentos, tá? Se na família só uma pessoa trabalha e está tendo dificuldade por conta do pouco dinheiro que está entrando em pagar aluguel e comprar o alimento e cumprir com os compromissos, me procurem. Que se uma cesta básica, a nossa ajuda da conveniência vai ser útil para ajudar a cobrir as contas, me procurem que nós vamos estar fornecendo, tá? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós temos a conveniência. Eu gostaria muito que vocês dessem uma olhada, que vocês também sonhassem da forma que a gente sonha. Nós estamos sonhando muito grande. Então, assim, eu queria muito que vocês vissem isso aí, vissem um trabalho, porque não é um trabalho só meu e da minha equipe, mas é da comunidade toda. E é muito lindo, porque eu vejo crescendo dia após dia. Hoje de manhã eu olhei no freezer, nós ainda estamos com carne, e eu brinquei, eu falei, nossa, parece que a nossa carne está multiplicando, porque foi fornecido para 5 famílias, 3, 4 pacotes para cada um, e ainda tem carne no freezer. Então eu fiquei super feliz, né? Então, muito, muito obrigada por esse coração tão generoso de vocês, tá? Irmãos, hoje é o último dia para a inscrição da nossa festa da roça. Então é importante que você coloque seu nome lá para a gente conseguir organizar tudo certinho. Tem mais algum aviso? Quarta-feira, Maratona Bíblica. Quinta-feira, intercessão. Nesse sábado não tem Out of the Box, porque nós temos a festa. A festa é no outro? Então, nesse sábado tem Out of the Box. Glória a Deus, é isso aí.